E o LZR11, tá? Que na minha humilde opinião é um dos melhores fundos da bolsa. Tem uma ótima estratégia e é super interessante para todos os investidores, principalmente para quem gosta do segmento de logística. Só que ele tem um grave problema, tá? Que eu vou explicar um pouquinho ao longo desse vídeo. Só que antes da gente continuar, eu já convido você a se inscrever neste canal, porque com isso você vai estar aprendendo mais sobre renda passiva. E fala para mim, quem que não gosta de ganhar um dinheirinho sem precisar trabalhar? Só que agora vamos deixar de enrolação e vamos falar sobre o ALZR11, que é um fundo imobiliário bastante conhecido. A primeiro momento a gente temos que observar o seu preço, tá? Se você observar o seu preço, hoje está sendo negociado na casa dos seus R$ 114. Só que se você abrir o gráfico aqui um pouquinho mais, tá? Você vai ver que no último ano tem uma valorização, sim, porém é muito pouca, tá? De quase 2%. Então, querendo ou não, ele mantém ali um preço certo que estável, por mais que tenha várias oscilações no meio do caminho, tá? Ele tem um preço relativamente estável. Bem diferente de outros fundos imobiliários como High Yield ali, como HCTR11, DEVA, Urca, ou então como ações que têm uma oscilação maior ainda. O LZR11, na sua questão de preço, ele tende a ser menos volátil do que outros ativos, por conta da sua estabilidade. Só que se você olhar somente para o preço, é algo muito vago, você não tem informações ali realmente importantes. Nós precisamos ir um pouco mais a fundo, e é isso que nós vamos começar a ver sobre o LZR11. E sempre me perguntam, Gabriel, da onde você tira as informações que você vai começar a estudar um fundo imobiliário? É logo dessa página aqui, tá? Isso daqui seria logo um cartão de visita. Isso daqui vai mostrar as principais informações de maneira resumida, e logo de cara você vai ter ideia se o fundo imobiliário é bom ou é ruim. É claro que depois disso a gente vai partir para o seu relatório gerencial, mas isso é o cartão de visita que você tem que estar sempre olhando de primeira, tá? Então quando você vê a sua parte de liquidez diária, você vê que é uma liquidez diária gigantesca. Então se você não tem ali alguns milhões de reais para investir, você pode ficar tranquilo, tá? Você vai gostar demais do LZR11. O seu último rendimento foi de 82 centavos, com dividendo yield de 0,72. Lembrando que aqui nessa parte do dividendo você tem que conhecer um pouquinho mais do mercado. Hoje esse dividendo, pelo menos no parte de logística, está bem dentro da média, tá? Tem alguns que estão pagando um pouquinho mais e tem alguns que estão pagando um pouquinho menos. O seu patrimônio líquido não é um dos maiores, porém ele tem uma quantidade de ativos relativamente interessante. O seu valor patrimonial, esse daqui já é um ponto super mega importante, tá? Que esse valor patrimonial nos diria quanto ali que seria o preço justo do fundo imobiliário, que seria na casa dos seus R$ 106. Mas, Gabriel, o que então está acontecendo para o LZR11 estar sendo negociado acima desse valor patrimonial? Lembrando que a grande parte dos fundos imobiliários hoje estão sendo negociados com um bom desconto. E quando eu falo de desconto, é desse indicador aqui, olha, do PVP, que seria ali o seu preço justo. Então, todo fundo imobiliário que está sendo negociado abaixo de 1 está com certo desconto. E não é no caso do LZR11. Só que esse ágio aqui que o LZR tem de 7% ali, acima realmente do seu valor justo, reflete muito o momento que ele está vivendo, que é um excelente momento. Ele pagou um dividendo não recorrente muito grande, ele tem ali zero de vacância e também tem bons inquilinos. Fora que ele tem uma estratégia que eu vou logo adiantando para vocês, que é super interessante. Ele simplesmente não aluga seus imóveis para qualquer inquilino. Ele somente aluga para bons inquilinos. O que isso joga a confiança do fundo imobiliário lá em cima, porque ele faz boas emissões, tem bons inquilinos, tem uma boa diversificação, então é aquele fundo muito redondinho. Então é por isso que ele é sempre negociado acima ali do seu valor patrimonial. E no começo do vídeo eu peguei e falei assim, olha, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês porque vocês têm que tomar cuidado com a LZR11. E é por conta disso. Como ele é aquele fundo bem redondinho que quem tem as cotas costuma não vender, ele é sempre negociado próximo do seu valor patrimonial ou até mesmo acima. É o mesmo caso do HGLG11. Então prestem e tomem muito cuidado quando vocês estiverem lidando com esse tipo de fundo imobiliário que está sendo negociado acima do seu valor patrimonial. Por quê? Querendo ou não, todos os fundos imobiliários tendem a voltar próximo do seu valor patrimonial em algum momento.
E uma coisa que nenhum investidor gosta são as taxas. Só que é muito necessário para manter o fundo em funcionamento, né? Então, o AIS R11, ele tem um tipo de gestão ativa, não tem taxa de performance, tem uma taxa de administração ali de apenas 0,2 sobre o patrimônio líquido, tá? Tem uma taxa de gerenciamento, não tem taxa de gerenciamento, não tem consultoria e tem uma taxa de gestão de apenas 0,7. Então, em questão de taxas, o LZR11 é super bacana, porque as suas taxas são bem poucas. E aqui estão os dividendos do LZR11. Se você acabar observando, você vai ver que as suas barrinhas aqui de dividendo é relativamente estável. Então não é um fundo imobiliário que costuma pagar muito e no outro mês não pagar nada. Eu sei que vocês estão vendo essa barrinha aqui, que teve um único mês ali no agosto do ano de 2022, que ele pagou mais de R$ 5. Mas isso é explicado no seu relatório do gerencial de agosto, tá? Quer dizer, de setembro, que foi a venda do imóvel claretiano lá por 28 milhões e iria acontecer um evento ali de distribuição de dividendos anormais. E é por conta disso, então ele vendeu um imóvel do seu portfólio, ganhou muito dinheiro e com esse dinheiro acabou distribuindo para os cotistas. Eu, na época, fiquei bastante feliz, tá? Mas mesmo assim, você não pode considerar que ele vai pagar todos os meses esse valor ali extraordinário. Porque se ele está pagando ali todos os meses esses dividendos extraordinários, significa que ele está se desfazendo do fundo em si. Porque ele começa a vender todos os imóveis para pagar dividendo, vai chegar uma hora que ele não tem mais dividendo mensal. O que isso seria bastante prejudicial para o fundo em si. Tanto que o seu último dividendo foi de 0,71%, nos últimos 3 meses tem um dividendo acumulado de 2,1%, que daria basicamente 0,7%, nos últimos 12 meses tem um dividendo acumulado de mais de 12%, mas esse dividendo acumulado de mais de 12% é por conta daquele dividendo ali que eu já expliquei, que é por conta da venda de um imóvel ali para o claretiano lá, por 28 milhões de reais. E eu tenho certeza que você já ouviu ali algum tio seu falando: compre terra porque terra se valoriza. E com fundo imobiliário isso acontece também, só que a gente vê isso a longo prazo e no seu valor patrimonial. Quando o LZR11 nasceu ali na casa do 2017, o seu valor patrimonial era de R$ 95. E hoje está na casa ali dos seus 106, 107 reais. Então o que aconteceu? Você, investidor, desde o começo da LZR11, ganhou 40% de dividendo desde o seu IPO, mais essa valorização de R$ 10 no seu valor patrimonial. Então, imóveis ali, em fundos imobiliários de lajes, de imóveis ali, galpões logísticos, tende a valorizar tanto o seu dividendo yield como o seu valor patrimonial. Então você, investidor, acaba ganhando dos dois lados. Lembrando que fundo imobiliário de papel não tem essa valorização no seu valor patrimonial. E para esse vídeo aqui não ficar 100% vago aqui, eu queria mostrar um pedacinho do seu relatório gerencial, porque é super bacana, tá? Principalmente do LZR11, porque é um relatório bastante ali ilustrativo, muito fácil de se estar entendendo. Primeiramente, a sua parte de aluguéis, tá? Está localizado no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, tá? Então ele não está diversificado por todo o país. Os seus principais ali, segmentos ali dos seus aluguéis em edifícios comerciais, em galpões logísticos e tem esse 5% aqui, olha, desse data center. Esse data center é algo bastante novo aqui no Brasil, só que lá fora, nos rates, já é bastante conhecido. Então, o LZR11 está trazendo esse tipo de estratégia. Não é de hoje, porém ele já mostra ali que está trazendo pelo menos um avanço para o mercado de fundo imobiliário brasileiro, tá? E ele também tem essa parte aqui, ó, de anos atípicos até o vencimento das locações, que seria basicamente aquela wallet das carteiras de CRIs que a gente está observando. Quando o inquilino ele fecha um contrato, ele fala: olha, eu vou ficar nesse imóvel durante 1 ano, 2 anos. No caso do LZR11, a média desses contratos está na casa de 8 anos e meio. Então, o que significa? Se você é investidor da LZR11, durante 8 anos e meio você não vai ter dor de cabeça, você vai estar recebendo dividendos, muito provavelmente, porque os inquilinos vão continuar lá e eles provavelmente vão continuar pagando os aluguéis. Se eles não pararam de pagar os aluguéis na pandemia, muito dificilmente vai começar a parar de pagar em algum outro momento.
Lembrando que no caso da LZR11, eu expliquei um pouquinho já no começo do vídeo que ele não emprestava os seus imóveis ali e alugava para qualquer inquilino. E essa parte aqui é super interessante, de aluguel por faturamento anual dos locatários. Que se você observar bem, a maior parte dele lucra mais do que 10 bilhões de dólares. Então imagine só, você tem um inquilino que está faturando ali mais de 10 bilhões de dólares. Qual a possibilidade dele meter o calote em você? É bem baixa, se a gente for estar pensando por esse lado. Só que também ele não possui somente acima de 10 bilhões, ele tem na casa de 5 a 10 bilhões de dólares e tem entre 1 a 5 bilhões de dólares. Então ele basicamente só empresta os seus imóveis, aluga ali para os inquilinos, de inquilinos tops ali com muita grana. Então é isso aí, esse vídeo já vai ficando por aqui para que ele não fique muito longo. Não se esqueça de se inscrever e até a próxima.